Alô, minha gente, como estão todos vocês? Como é que está o entusiasmo? Como é que está a garra de vocês? O foco, principalmente o foco para as nossas provas que se seguem a partir de agora. Agora é hora da onça beber água. Agora, como se diz, a cobra vai fumar, hein? Domingo agora já é Enem, outro domingo é Enem de novo, no outro do SSA, e aí começam as escolas particulares também, as universidades particulares. De agora até o Natal não tem sossego, hein? Então você que se preparou, você que está se garantindo aí nos estudos, não deixa a peteca cair. Ah, porque eu estudei muito, agora vou... Não relaxa nada. Se organize, claro, para não extrapolar no passado, o limite, e procura ler o máximo que você puder. Educa essa tua visão para leitura. Você vai ler muito no primeiro dia da prova do Enem, tá? E essa revisão de hoje serve tanto para quem vai fazer o SSA, como quem vai fazer o Enem de verdade, para quem vai fazer o Enem por experiência, abrange todo mundo, né? Então, quero chamar a atenção de você de mais uma vez, não se esqueçam, gênero textual. Ah, eu quero estudar para a prova do SSA, eu quero estudar para a prova do Enem. Bota no Google, procura teu livro didático, procura tuas fontes, bota lá, gênero textuais, tá? Você não pode fazer a prova do Enem, o SSA, ou qualquer uma prova de vestibular, sem estudar gênero textual, gênero literário, tá? Tipologia textual, já vou começar por isso aqui agora, meu primeiro quesito já é por aí, tá bom? Então, quero chamar a atenção de vocês, porque dá tempo ainda de você centrar nessas leituras. Não se esquecendo de que a prova do SSA, como também a prova do Enem, todas têm muito texto. Então, vão se preparando para isto. Você vai sentar e vai ler a tarde inteira. A manhã inteira, se o vestibular for de manhã, o Enem à tarde, vai passar a tarde inteira lendo, tá bom? Linguagem, até humanas. Até a prova de humanas, por exemplo. Você, numa prova de humanas, pode ter seu conhecimento de gênero textual, pode ajudar você. Porque a prova de humanas vai explorar charge, a prova de humanas vai explorar artigo científico, jornalístico, crônica, tá bom? Tirinha, propaganda, todos os gêneros da atualidade, gêneros digitais, todos os gêneros serão explorados, tanto na prova de linguagem, como na prova de humanas. Estou falando primeiro dia, hein? Primeiro dia, 45, 90 questões, você vai passar pelo menos por 80 textos diferentes. E aí tem texto de espanhol, de inglês, tem texto para educação física, as questões são longas, tu tem um pouquinho de tempo, tá bom? Estou te prevenindo, esse é o clima que você vai pegar lá, tá? Você já sabe, né? Então, centra agora nas leituras. Isso é mais importante do que estar decorando coisas, decorando. Leia o que você puder ler, para chegar na prova e estar com essa visão, esse cérebro bem adaptado para a leitura, tá bom? Bora começar a ler então? Primeiro quesito, vamos pedir a Angélica que feche a tela para a gente, muito bem. E não se esqueçam, hein? Tem surpresa na Copa aí. Robertão tem surpresa. Parece que ele foi convocado. Sigam o Robertão aí no Instagram que você vai ter uma novidade impressionante. Tá bom? Robertão da transmissão. Bora lá. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade. Sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Vou ler mais ainda, mas veja bem.
Você tem aí, minha gente, do livro Senhora de José de Alencar, tá? José de Alencar. Então eu preciso saber quem é Alencar. Precisa, mas para entender o que o texto está dizendo, é bom que você saiba quem é o autor, a época que foi escrito, né? O texto, a obra, né? Então Alencar pertence ao romantismo, ao movimento romântico, que predominou no Brasil na primeira metade do século XIX, tá bom? Predominou na primeira metade do século XIX. Mas Alencar tem nos seus romances urbanos, é bom que você saiba disso, ele tem romance indianista, tem romance histórico, tem romance regionalista. No romance urbano, a figura feminina, o romance de perfil feminino, né? Então, era a tônica. Então, a mulher era sempre a personagem central e todo o enredo da história, todo o romance está em torno dela, né? No caso aí, Aurélia Camargo, a senhora, tá bom? Então, é interessante lembrar que Alencar, mesmo pertencendo ao romantismo, tá? Ele ficou ali numa transição entre romantismo e realismo. Você já percebe que ele já... Claro que ele não perdeu a questão do nacionalismo, havia sempre que possível uma exaltação da pátria, do Brasil, dos costumes do Brasil, e Alencar era do Partido Conservador, né? Foi deputado pelo Ceará, foi deputado federal, foi ministro da Justiça, foi senador da República. Então, apesar de ter morrido muito cedo, 48, se não me falha a memória, 48 anos parece, 47, 48 anos, morreu muito jovem, né? Mas tem uma história fantástica, né? Política, intelectual, jornalista, foi jornalista, escreveu para vários jornais, formado em Direito, muito próximo do imperador, e depois acaba rompendo com o imperador, depois volta às amizades, né? Chegou a servir o governo de Pedro II. Todo. Enfim, então não estou falando de um escritor, né? Pouco experiente ou iniciante, né? Era uma pessoa que pensou o Brasil. Pensou o Brasil. Entenda a minha linguagem? Ele raciocinou o Brasil, ele questionou a cultura brasileira, a história do Brasil. Tá? Então, muitas vezes nas escolas, né, na falta de um livro didático de história, o livro de Alencar era estudado como informação histórica, entendeu? Então, ele tem livros que falam das revoluções, Guerra dos Mascates, Alfarrábios, ele tem obras históricas, né? Obras regionalistas que estudam a geografia e a história do Brasil. Então, ele era uma autoridade, né, em Brasil. Agora, quando ele vai para o romance urbano, a gente percebe que ele não tem aquela mulher idealizada, entendeu? Como Carolina, da Moreninha, e outras personagens românticas, né, que eram vistas como pessoas puras, santas, ingênuas, dominadas pelo ambiente, né, machista, predominantemente masculino, e ela aquela figura ali feita para ser amada, para ser... Não vai ser assim o romance do Alencar, o romance urbano, o romance de perfil feminino. Alencar vai botar agora uma análise muito realista da mulher. Então, quase sempre as tramas são armadas em torno de um casamento interesseiro, tá? Onde, se você tem, desculpa o onde aí mal colocado, em que você tem, por exemplo, a felicidade dependendo do dinheiro, entendeu? A ascensão social é a justificativa para a minha felicidade. Então, isso é visto muito tanto em Alencar como em Machado de Assis, já que os dois foram contemporâneos. Alencar morreu muito cedo, mas o Machado não. O Machado viveu, me parece que 30 anos ainda depois da morte de Alencar, que morreu muito jovem, eu falei, e o Machado não. O Machado já viveu bem, viveu bem. Então, inclusive, quando o Machado funda a Academia Brasileira de Letras, né, ele faz questão de o patrono da sua cadeira ser o Alencar.
né? O patrono, então, Machado, quando assume a Academia Brasileira de Letras, acho que a Academia foi fundada 20 anos depois da morte de Alencar, né? E aí, quando a Machado de Assis assume a Academia, ele faz com que o Alencar seja homenageado, é o patrono da sua cadeira. Então, estou falando tudo isso, gente, para que você tenha uma noção, né, da importância de Alencar dentro do romance brasileiro, né? Ele é que sedimenta. O romance no Brasil começa com a Moreninha, né, e com o filho do pescador, com a Moreninha, tá? Mas é com o Alencar que ele se fortalece, se solidifica no Brasil, né? O romance romântico. E aí ele pega essa fase de transição da segunda geração e a terceira geração do romantismo, que dialogou bem ali com o realismo no Brasil, tá bom? Então você vai ver aí uma mulher pouco convencional do romantismo, mas uma mulher mais realista, uma mulher mais verdadeira, uma mulher que você, conheço isso na sociedade. Quer dizer, os casamentos feitos por interesse, né? As pessoas que se procuram de acordo com as aparências. Você vê isso nos tempos de hoje e vai ver sempre, tá? Então não é o romance, não é o romance idealizado, não é a pátria idealizada, não é... Alencar tinha uma tendência ao realismo, até pela sua formação política profunda, tá bom? Vamos continuar a leitura? Vamos lá, Angélica, solta aí a tela. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Está vendo a linguagem, minha gente? Alencar era muito adiante do seu tempo, né? Então, a personagem de que ele está tratando, ela ficou órfã, e aí ela recebe uma grande herança do avô, né? E por isso ela fica muito endinheirada. Então, aquela menina que era escanteada na sociedade, que era invisível, que ninguém percebia, ninguém notava, né? Ela, inclusive, queria casar com um homem para tentar dar um golpe, para que fosse sustentada, para que pudesse ter alguma fortuna por causa do dinheiro. Acaba que esse cara troca ela por outra mulher, mais rica, né? E aí, quando ela fica rica, então todos vão passar a querê-la, que ela passa a ter projeção social, né? Então, é essa a história, né? Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que a Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para fazer uma revisão de romantismo também, né? Para você não ficar só resolvendo questão, mas a gente fazer um comentário aí sobre o romantismo. O romantismo ele começa nos princípios muito idealistas, né, da pátria, idealizava a pátria, idealizava o amor, idealizava a mulher, idealizava, então, aquela coisa muito do idealismo. Mas isso vai mudando com o passar do tempo, porque a sociedade vai mudando, a independência do Brasil vai trazendo novos comportamentos para a sociedade, a gente vai crescendo economicamente, o Brasil fica independente economicamente, então as coisas vão se transformando. Então o romantismo não poderia continuar com aquela mentalidade do início do século XIX. Então a coisa vai se transformando. Então por isso que, como o romantismo demorou muito tempo, em torno de 60 anos mais ou menos no Brasil, então a gente pode dizer que a cada 20 anos, eu estou elastecendo aí, né? A rigor mesmo foram 40 anos, mas ainda muitos autores românticos ficaram até o final do século XIX. Então vamos ser bem claros, vamos fazer 60 anos de dominação do romantismo, né? Mais da metade do século XIX o romantismo dominou. Então, a cada 15 anos, mais ou menos, vinha uma geração nova, uma geração mais do que se diferenciava da anterior. A primeira geração, então, que foi aquela do idealismo, do nacionalismo exacerbado, do nacionalismo, não é, ideal,
e aí tem uma segunda geração irresponsável, etílica, né? Uma geração embriagada, drogada, inclusive, muito presa às coisas da morte, muito presa ao misticismo, muito preso à fuga da realidade, que aí vem uma terceira geração, que é justamente o contrário de tudo isso. Uma geração politizada, uma geração preocupada com a proclamação da República, preocupada com a abolição da escravatura, e o Alencar já trata aí de emancipação feminina. Mas a gente tinha na Europa já a Revolução Industrial, que a gente já contava com a mulher participando de sindicatos, a mulher já participando de greve operária, porque ela também era operária. Então a gente já tinha uma nova mulher europeia que estava reverberando no Brasil um comportamento mais de protagonismo feminino. E aí você vai ver nos romances realistas isso, nos romances de Machado de Assis, a personagem feminina nos romances românticos de Machado de Assis são todas protagonistas, todas dominantes, todas. Dominam a cena o tempo todo. Em Alencar, a mesma coisa, idem, entendeu? Então você tem Senhora, você tem Lucília, são dois romances que deixam muito claro isso, a mulher como sendo o foco e, predominantemente, a que domina o enredo todo. Então você vai ver o Curtiço também, a mulher dominando e a mulher sendo protagonista. O Curtiço, o personagem principal é o próprio Curtiço, né? Um inanimado e tal, mas tem uma Bertoleza, que além de ser mulher, é negra e escrava, o que não poderia nunca se imaginar que naquela época que uma mulher negra e escrava pudesse ser protagonista, né? Personagem central de um romance. Ela foi, né? Mas a gente também teve Luzia Homem, a gente também teve Casa de Pensão, todos esses romances realistas, naturalistas, foram romances que a mulher esteve sempre em primeiro plano. Tá? Então, esse daí é contemporâneo de tudo isso que eu estou falando até agora. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Bora ler a tela aqui. O romance Senhora de Alencar foi publicado em 1875. Vê aí, minha gente, ele morre, eu acho que 2 ou 3 anos depois que publica esse livro, hein? No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas, como parenta de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Atenção, pois o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente, né? Ele dá ênfase, né? Ele evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher. Ela não tem o dinheiro? Ela não recebeu herança? Né? Ela não tem o dinheiro? Se ela tem o dinheiro, ela tem o poder. Não é dado ao homem também isso? Na sociedade, né? Quer dizer, estou falando do século XIX. Então, tem um dinheiro? Então é ele que vota? É ele que produz riquezas? É ele que paga impostos? É ele que gera emprego? É ele que mantém, é o mantenedor? Né? Então, é porque então tem um dinheiro. Agora a situação é invertida, agora é com ela. Tá? Então é ela que manda agora na situação. Né? Então está aí, o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Então isso já é, minha gente, um traço marcante e muito importante para que você possa entender o encaminhamento das narrativas realistas. Embora Alencar seja do movimento romântico, mas, mais uma vez, ele pertence ao final do romantismo, tá? Final do romantismo, que já pega uma forte influência do realismo, naturalismo, ok? Veio o sol. Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez, e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia, não. Nem a correntinha encantada de prata que indica para o escolhido tesouro de holandês. Havia só as formigas,
Jaquitaguas, ou Jaquitaguas, ruivinhas. Então passou Caiuanogue, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Caiuanogue foi se chegando, porém, o herói fedia muito. Vai tomar banho? Ela fez. E foi-se embora. Assim nasceu a expressão, tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Tá certo? Gente, Macunaíma, uma obra, posso dizer, vou dizer que é a obra máxima, que em Mário de Andrade é complicado dizer o que é mais importante em Macunaíma, na obra dele. Mas Macunaíma é, na verdade, uma discussão até hoje, né? Será um romance? O próprio Mário dizia que não pensou em fazer um romance, ele chama de rapsódia, numa comparação com o estilo, com a peça musical, tá bom? O personagem passa por várias histórias, né? O livro são várias histórias diferentes e com o mesmo personagem. Ele próprio vem se transformando, né? Ele não tem característica, tanto que o subtítulo da obra é Um Herói Sem Nenhum Caráter, tá? O subtítulo da obra é Um Herói Sem Nenhum Caráter, sem nenhuma característica. Macunaíma é índio, que nasceu numa tribo de índio no Amazonas, mas é preto, porque nasceu da noite. Então ele absorveu a cor da noite, aí ficou preto. Mas é branco, quando ele tem comportamentos europeus, delicadezas, finezas próprias da corte, do homem branco europeu. Então, quem é Macunaíma? Sem caráter, sem característica? É um homem brasileiro, herdeiro de toda essa cultura, de todo esse processo de miscigenação. É essa a intenção do autor. E aí ele vai criando várias histórias, que começam no Amazonas, acabam em São Paulo, né? E o nosso herói vem vivendo todas essas histórias, e ao mesmo tempo que ele procura contar a história do povo brasileiro, numa visão meio sociológica, meio filosófica, meio histórica, meio tudo. Quer dizer, o Mário pegou tudo que ele teve de conhecimento e colocou aí, conhecimento de Brasil, de sociologia, de geografia, de história, de política, de economia, tudo que ele tinha de conhecimento sobre o Brasil, ele joga nesse livro, que reza a lenda, escreveu em 7 dias. Foi à casa de um amigo, trancou-se lá na casa de um amigo que o recebeu muito bem e disse, o que você precisar, você tem aqui para ficar à vontade de escrever. Acho que ele já foi com os bolsos do livro, já na cabeça, ele já foi com um plano piloto, né? E chegou lá, trancou-se num quarto e só parou quando o livro terminou. Quer dizer, de um fôlego só. Começou e terminou. Por isso que eu acho que ele tinha um projeto, tá? Já pronto para o livro. A segunda questão, então, para a gente agora. O fragmento de texto faz parte do capítulo 7, intitulado Vei a Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. A primeira fase é de 22 até 30, tá bom? Então, considerando a linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar, portanto, que o uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura popular nacional. Então, é um reflexo ainda daquela proposta do modernismo, da primeira fase do modernismo, de reagir contra aquele conservadorismo acadêmico de Machado, de Olavo Bilac, dos Parnasianos, de toda aquela geração que eu tratei na primeira questão, que é a geração do século XIX. Agora, a geração do século XX, esses meninos que vêm agora, vêm com uma necessidade muito grande de Brasil. Então, eles colocam dentro da obra não só a cultura, não só as tradições, os folguedos, as festanças brasileiras, mas também a linguagem, a forma coloquial, o regionalismo, a obra toda é montada nisso aí, para que se possa, então, criar melhor a personagem brasileira, personagem tipicamente brasileiro. Então, é um dos primeiros personagens da literatura brasileira a ter essa grandiosidade de cultura brasileira, tá certo? Na nossa literatura. Nosso tempo acabou, a gente está se despedindo agora, mas daqui a pouco a gente volta com mais uma visão para você. Até lá.